Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, que a presença do Senhor envolva o seu coração neste momento em que nos reunimos para mais um episódio da série Caminhando na Palavra. Hoje vamos meditar no Salmo 9, um cântico de vitória e justiça, um hino que nasce da gratidão de Davi depois de ver Deus agir poderosamente em meio à batalha. Este salmo nos lembra de algo profundo. Há momentos em que o inimigo parece dominar, as situações se erguem contra nós e o coração desanima. Mas então, Deus se levanta. Ele se manifesta com poder, derruba as forças do mal e mostra que o trono dele é firme para sempre. O Salmo 9 é a canção de quem experimentou a fidelidade de Deus depois de muita luta. Talvez você esteja enfrentando uma guerra silenciosa, uma injustiça, uma perseguição, uma dor que ninguém compreende. Mas hoje, através desta palavra, o Senhor quer lembrar você. Ele é o justo juiz. Ele vê o que está escondido, ouve o clamor dos oprimidos e se levanta em defesa dos seus filhos. Fique comigo até o final deste vídeo, porque este salmo vai renovar a sua fé. Nós vamos caminhar por cada versículo, entender o que Davi sentiu e declarar juntos uma oração profética para que o Deus da justiça também se levante por você. Respire fundo e abra o coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuam, tropeçam e perecem diante de ti, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi completamente arrasado. Tu arrasaste suas cidades, até a lembrança deles pereceu. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Pois aquele que exige retribuição pelo sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Senhor, tem misericórdia de mim, vê a minha aflição causada pelos que me odeiam. Tu que me ergues das portas da morte, para que as portas da cidade de Sião eu proclame teus louvores e exulte pela tua salvação. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos na armadilha que esconderam. O Senhor é conhecido pela sua justiça, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Os ímpios vão para o reino dos mortos, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos pobres. Levanta-te, Senhor, não permitas que o homem triunfe. Sejam julgadas as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples homens. O salmo começa com um tom de vitória. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Davi não está apenas cantando, ele está testemunhando. Ele reconhece que a justiça de Deus não é uma teoria, é algo que ele experimentou na pele. Quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus por livramentos que já recebemos? Às vezes, o milagre acontece e, com o tempo, a memória se apaga. Mas Davi faz o contrário. Ele transforma o livramento em louvor. Ele não canta apenas depois da vitória. Ele adora porque sabe quem lutou por ele.
Talvez o inimigo tenha recuado em silêncio e você nem percebeu, mas foi o Senhor quem te guardou. Talvez o perigo tenha sido evitado sem que você soubesse, mas foi a mão de Deus que te protegeu. O louvor de Davi nasce do reconhecimento de que cada respiração é prova da fidelidade de Deus. E note a expressão, de todo o coração. Não é um louvor superficial, é entrega completa. Deus não se agrada de palavras ensaiadas, mas de corações sinceros. Louvar de todo o coração é declarar: Senhor, eu sei que sem ti eu não teria vencido. Davi prossegue: em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A alegria de Davi não vem da ausência de guerras, mas da certeza de que Deus continua no trono. Ele descansa porque sabe quem reina. Essa é a alegria que o mundo não entende, a paz que permanece mesmo em meio às batalhas. O inimigo recua, não apenas diante de espadas, mas diante de um coração que confia. Porque o louvor é uma arma espiritual. Ele muda a atmosfera, quebra cadeias e atrai a presença de Deus. Quantas vezes você entrou em um momento de adoração e sentiu a paz descer sobre você? Isso não é emoção, é guerra espiritual. O inimigo não suporta o louvor verdadeiro. Quando você adora, Deus se levanta e o inimigo cai. Meus inimigos recuam, tropeçam e perecem diante de ti. Davi não diz por minha força, mas diante de ti. É o Senhor quem faz o inimigo recuar. Quantas vezes tentamos lutar sozinhos, argumentar, provar, defender-nos e nos desgastamos. Mas quando Deus se levanta, basta a sua presença para que o mal tropece e pereça. O segredo da vitória de Davi não está na espada, mas no altar. Antes de vencer na terra, ele se rende no espírito. E é essa entrega que o torna invencível. Ele entende que Deus é juiz, não espectador. Ele se assenta no trono e julga com justiça. Quando o texto diz: tu defendeste o meu direito e a minha causa, é como se Davi estivesse dizendo: eu tinha razão, mas não tinha força. Quantas vezes você já esteve certo, mas impotente? O Senhor se levanta exatamente nesses momentos. Ele se torna o advogado dos fracos, o defensor dos calados, o juiz dos injustiçados. A fé de Davi é a fé de quem aprendeu a esperar o veredito do céu. Ele não se vinga, ele confia. E essa confiança é o que traz paz. Quando o inimigo parece dominar, o salmista nos ensina a olhar para o trono, não para o campo de batalha. Porque quem está no trono é justo, eterno e incorruptível. O versículo 5 diz: repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para sempre apagaste o nome deles. Aqui, Davi não está celebrando vingança pessoal, mas justiça divina. Há uma diferença entre querer ver o outro cair e desejar que Deus revele a verdade. A justiça de Deus não é cruel, é restauradora. Quantas vezes você foi ferido por mentiras, esquecido ou subestimado? Saiba, Deus não apenas vê, Ele age. Ele repreende, destrói, apaga o nome da injustiça e exalta o justo. Talvez ainda não tenha acontecido diante dos seus olhos, mas o céu já se moveu a seu favor. O inimigo parece vencer quando grita mais alto, mas Deus trabalha no silêncio. Ele arrasa as cidades da mentira, as fortalezas da arrogância, os palácios erguidos sobre o engano. Davi diz: o inimigo foi completamente arrasado. Isso é o que acontece quando o Senhor entra em cena. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Este é um lembrete poderoso. Nada escapa ao julgamento de Deus.
Governos passam, líderes caem, impérios se dissolvem, mas o trono de Deus permanece inabalável. E se o trono é firme, sua causa também está segura. Em tempos de caos e corrupção, quando tudo parece fora de controle, precisamos lembrar: o Senhor ainda governa. Ele não perdeu o comando do mundo, nem o controle da sua vida. A justiça pode tardar aos olhos humanos, mas no tempo de Deus, ela é perfeita. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Que promessa poderosa! Davi conhecia as cavernas, as fugas, os dias de medo, mas ele descobriu algo. O verdadeiro esconderijo não está nas rochas, está na presença de Deus. Talvez você esteja em meio à tempestade, cercado por acusações, prazos, dívidas, dores. Deus é refúgio. Ele não apenas observa, ele acolhe. Quando você corre para ele, o medo perde força. Quando você se esconde nele, o inimigo não te encontra. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber como ele se chama, mas experimentar quem ele é. É saber que o Senhor dos Exércitos luta por você, que o Jeová Shalom te dá paz, que o Jeová Jiré provê. Davi aprendeu que confiança é o antídoto do desespero. Enquanto o inimigo grita, o justo descansa. Enquanto os ímpios correm, o justo se abriga. Porque aquele que confia não está em fuga, está protegido. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. O louvor é uma arma dupla. Exalta a Deus e envergonha o inimigo. O diabo não suporta o som de uma alma grata, porque o louvor declara que Deus continua no controle. Há uma força espiritual no ato de cantar, mesmo quando nada vai bem. Quando você escolhe adorar em meio à dor, o céu se move. Deus transforma o seu louvor em testemunho, e o vale se torna altar. Davi diz que Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Talvez você tenha orado há tanto tempo que já perdeu a esperança de ser ouvido. Mas Deus se lembra. Ele não é surdo às suas lágrimas, nem indiferente à sua espera. Ele guarda cada súplica, cada suspiro e transforma em resposta no tempo certo. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê a minha aflição causada pelos que me odeiam. Esse é o clamor de quem já não finge ser forte. Deus não pede que você esconda a dor, mas que a traga a Ele. Davi não mascara o sofrimento, ele o entrega. Tu que me ergues das portas da morte. Que expressão poderosa! Davi reconhece que Deus não apenas o protegeu, mas o ressuscitou espiritualmente. Ele estava à beira do fim, e Deus o levantou. Quantos aqui podem dizer: eu só estou de pé, porque o Senhor me ergueu? Essa é a marca dos que confiam. Podem até cair, mas não permanecem no chão. Deus levanta os que o buscam. E quando ele ergue alguém, nenhum inimigo pode derrubar. Por isso Davi declara: às portas de Sião proclamarei teus louvores. Ele transforma o trauma em testemunho. Aqueles que caíram em covas preparadas para o mal acabam presos nas próprias armadilhas. A justiça de Deus é assim, silenciosa, precisa e perfeita. Enquanto os ímpios constroem armadilhas, o Senhor constrói livramentos. E no final, quem confia, vence. As nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos na armadilha que esconderam. Essa é uma das imagens mais fortes deste salmo. Davi mostra que Deus não precisa criar armadilhas.
Ele apenas permite que os ímpios sejam engolidos pelas próprias tramas. A mentira se volta contra o mentiroso e a injustiça se destrói sozinha. O Senhor é conhecido pela sua justiça. Veja que interessante. Davi não diz que Deus é conhecido pelos milagres, mas pela justiça. Porque o milagre emociona, mas a justiça revela quem Deus é. Ele não apenas cura corpos, ele endireita histórias. Ele não apenas multiplica pães, ele restaura destinos. Vivemos dias em que muitos clamam por intervenção, mas poucos pedem discernimento. Às vezes, Deus não intervém de imediato porque está permitindo que a armadilha se revele, que o mal se exponha. Ele não age fora do tempo. Ele age no tempo certo para que a glória seja completa. Os versículos 17 e 18 trazem uma promessa e um aviso. Os ímpios vão para o reino dos mortos, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos pobres. Enquanto o mundo exalta os fortes, Deus sustenta os humildes. O esquecimento humano nunca anula a lembrança divina. Você pode ter sido deixado de lado por pessoas, mas não foi esquecido por Deus. Ele não esquece o necessitado, não ignora o aflito e não abandona o justo. Há um tempo de honra reservado para quem permaneceu fiel, mesmo quando ninguém via. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o homem triunfe. Essa é a virada do Salmo, o clímax espiritual. Davi clama: levanta-te. E o céu responde. Quando o povo de Deus ora com sinceridade, a justiça se move. Esse é o mesmo clamor que atravessa os séculos e ecoa hoje. Levanta-te, Senhor, e manifesta a tua glória sobre a minha vida. Existem momentos em que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O inimigo pode parecer triunfar, mas Deus ainda não terminou. E quando ele se levanta, ninguém permanece de pé diante do seu poder. Davi encerra com uma oração que é quase um grito profético. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples homens. É o reconhecimento de que toda a arrogância humana é pó diante do Deus eterno. Quando ele se levanta, o orgulho cai, o engano se dissolve e a verdade prevalece. Esse é o coração do Salmo 9, a convicção de que a justiça de Deus não falha, mesmo quando parece demorar. O Senhor se levanta, não quando o relógio humano manda, mas quando o propósito divino exige. E quando ele se move, o que estava morto revive. O que era impossível acontece. O que estava injusto se endireita. Em Êxodo 14, quando o mar estava à frente e o exército do Egito atrás, o povo se desesperou. Mas Moisés orou: Senhor, o que faremos? E Deus respondeu: Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. E quando o povo deu o passo da fé, o Senhor se levantou. O mar se abriu, o impossível aconteceu. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim, mas o texto diz: E o rei levantou-se muito cedo e foi correndo à cova. E lá estava Daniel, vivo, protegido, intocado, porque Deus havia se levantado antes do amanhecer. Quando Jesus estava no barco e a tempestade rugia, os discípulos gritaram: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus se levantou. O mesmo verbo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se. E houve grande bonança. O Salmo 9 se cumpre nesses episódios. Deus se levanta quando o homem chega ao limite. Ele não é indiferente à dor, ele age quando o coração se entrega.
E assim como Davi, Daniel e os discípulos, nós também veremos o Senhor se levantar por nós. Aplicação prática. Pare de lutar batalhas espirituais com armas carnais. Pare de responder a ataques com palavras humanas. Entregue a causa ao justo juiz. O seu silêncio pode ser a prova de fé que move o céu. Quantas vezes você já quis explicar tudo, se defender, provar o seu valor e acabou se ferindo mais ainda? Há momentos em que o Espírito Santo sussurra: fica quieto, eu vou me levantar por você. Deus não pede que você entenda, Ele pede que confie. Ele não pede que você lute, Ele pede que espere. E enquanto você espera, Ele trabalha. O inimigo cava valas, mas Deus abre caminhos. O inimigo prepara armadilhas, mas Deus constrói livramentos. E quando Ele se levanta, o cenário muda. A enfermidade dá lugar à cura, a vergonha se transforma em honra, a dor se torna testemunho. Aquele que estava esquecido passa a ser lembrado. Aquele que chorava passa a sorrir. Por isso, antes de pedir pressa, peça presença. Davi não clama por rapidez, clama por manifestação. Levanta-te, Senhor. É como se dissesse: Deus, entra na minha história. Porque quando Ele entra, nada permanece igual. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada pessoa que ora comigo agora. Tu és o Deus que se levanta pelos Teus filhos. Tu és o justo juiz, o defensor dos que Te buscam, o refúgio dos aflitos. Hoje clamamos, Senhor, levanta-te sobre nossas vidas, entra nas causas que nos superam, nos tribunais, nos relacionamentos, nas enfermidades, nas lutas invisíveis. Levanta-te, Senhor, e mostra que ainda há justiça no céu. Pai, olha para aquele que foi caluniado, esquecido, injustiçado. Tu conheces o coração que fez o bem e recebeu o mal em troca. Toma essa dor nas tuas mãos e transforma-a em testemunho. Que o inimigo seja confundido e o teu nome exaltado. Levanta-te sobre as famílias, Senhor. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há silêncio, traz perdão. Onde há ofensa, traz cura. Que o teu Espírito visite cada casa agora e restaure o amor que o inimigo tentou destruir. Levanta-te sobre os enfermos. Toca agora cada corpo debilitado, cada sistema adoecido, cada célula enfraquecida. Que o poder do sangue de Jesus traga cura, vigor e restauração. Levanta-te sobre as finanças, Senhor. Tu és o Deus da provisão. Onde há escassez, abre as comportas do céu. Onde há dívidas, traz soluções. Onde há portas fechadas, cria caminhos novos. Levanta-te sobre os que choram. Tu és o Deus que enxuga lágrimas, transforma o pranto em dança, o desespero em esperança, o desânimo em fé. Que cada lágrima derramada nesta oração se torne semente de milagre. Pai, levanta-te também dentro de nós. Derruba as fortalezas da dúvida, da incredulidade e do medo. Restaura o altar da confiança. Que cada coração volte a descansar em Ti. Senhor, nós não pedimos vingança, pedimos justiça. Faz brilhar a Tua verdade. Mostra que ainda há poder na oração, que ainda há força no nome de Jesus, que ainda há milagres para quem crê. Hoje declaramos: o Senhor se levanta por nós. Nenhum inimigo permanecerá de pé, nenhuma injustiça durará para sempre, nenhum mal resistirá à Tua glória, e tudo o que parecia perdido será restaurado em Teu nome. Levanta-te, Senhor, e faz da nossa vida um altar de louvor.
Que as vitórias que virão sirvam para anunciar que tu reinas, que és fiel e que jamais abandonas os teus. Agora respire fundo. Silencie por um instante. Feche os olhos. Imagine o Senhor se levantando sobre a sua vida. Veja a luz dele dissipando as trevas, o medo indo embora, a paz descendo como um manto suave. Diga em voz baixa: levanta-te, Senhor, e reina sobre mim. Sinta o peso da justiça divina sendo trocado por descanso. Você não precisa lutar. Deus já está lutando por você. Glória a Deus, meus irmãos. O Salmo 9 nos mostrou que existe um momento em que Deus se levanta. E quando Ele se levanta, tudo muda. O inimigo recua, as portas se abrem e a justiça divina prevalece. Hoje aprendemos que o Senhor não apenas vê, mas age. Ele é o refúgio dos oprimidos, o juiz dos injustiçados e o defensor dos que esperam nele. Davi começou este salmo louvando e terminou clamando: levanta-te, Senhor. E é exatamente assim que nossa jornada deve ser. Louvor e clamor caminham juntos. Louvamos porque reconhecemos quem Deus é. Clamamos porque confiamos no que Ele pode fazer. E quando o coração permanece nesse equilíbrio, a fé floresce. Hoje, o Espírito Santo te convida a trocar o desespero pela confiança. Você não precisa lutar sozinho. O mesmo Deus que levantou Davi das portas da morte está se levantando agora por você. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele apenas está preparando o momento perfeito para agir. Não importa o quanto o inimigo tenha avançado, o quanto a injustiça tenha te ferido, há um limite para o mal, e esse limite é o levantar de Deus. Quando Ele se ergue, o que era opressão vira libertação. O que era vergonha se torna testemunho. O que era perda se converte em restituição. Por isso, ao encerrar este vídeo, eu quero que você declare em fé: o Senhor vai se levantar por mim. Escreva essa frase nos comentários. Não é apenas uma palavra bonita, é uma semente espiritual. Cada vez que você confessa a fé, o céu se move em sua direção. Eu declaro sobre a sua vida: o Deus de Davi está se levantando agora. Ele está mudando cenários, revertendo diagnósticos, restaurando relacionamentos, abrindo portas e colocando justiça onde havia dor. As armadilhas preparadas contra você serão desfeitas e a sua história será marcada pela fidelidade de Deus. Receba esta bênção. Que o Senhor te fortaleça em tempos de espera, te esconda sob suas asas quando vier o medo e te exalte quando chegar o tempo certo. Que o seu coração permaneça firme no trono da graça e que a sua vida se torne prova viva de que Deus ainda se levanta por aqueles que confiam. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: Senhor, levanta-te por mim. E compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma injustiça ou uma batalha impossível. Seja instrumento de esperança na vida de alguém. E se você deseja continuar caminhando conosco pela palavra, inscreva-se no canal, ore a palavra, ative o sininho e permita que a presença de Deus te acompanhe todos os dias. Aqui, cada salmo é um encontro com o coração de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa. E nunca se esqueça, pode haver silêncio, pode haver espera, mas há um momento em que o céu se levanta. E quando Deus se levanta, ninguém pode resistir. Amém.